Olá pessoal! Meu nome é Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre minhas 10 animações infantis prediletas. Enfim, gente, essa semana eu tirei a semana para assistir uns desenhos com meu filho, né? Inclusive alguns desenhos antigos, porque ele é muito aficionado nesses desenhos mais atuais, esses tipo sem pé nem cabeça. Eu já fiz até um vídeo aqui comentando sobre a bizarrice desses desenhos. E aí eu fiz, vamos sentar para ver alguns dos desenhos antigos, né, os que eu assistia quando era criança. E eu era uma completa maluca por desenhos, assim, eu assistia as animações no cinema com meu pai sempre me levava para ver essas animações. E eu era apaixonada por cinema, sempre fui desde que me entendo por gente. Quando eu era menina eu tinha um xodó muito grande pelos filmes dos Trapalhões, pelos filmes da Xuxa, não me julguem. E assim, cinema, de um modo geral, fez parte da minha infância, né? Tanto esses filmes que eu vi em casa, que eu tinha os VHS, como ir para cinema, para assistir Rei Leão, para assistir Aladdin, A Pequena Sereia. Então, eu fui da época que eu assistia esses filmes no cinema. Então, aí meio que pensando nisso, eu fiz uma lista dos meus 10 desenhos prediletos. Alguns são antigos, alguns nem tanto. Então, o primeiro da minha lista aqui foi o primeiro filme que eu lembro ter amado assim no cinema, foi Aladdin. Eu acho que desses da minha época de infância que eu vi no cinema, o que eu mais gostava era Aladdin, porque eu amo a cultura árabe, eu amo essa coisa do deserto, da Arábia, sabe? Eu já comentei com vocês aqui algumas vezes que é como se o deserto ele tivesse um cheiro próprio pra mim. Eu nunca vi deserto na vida. A maior extensão de areia que eu já vi foi na praia, aqui perto da minha casa. Mas toda vez que eu leio um livro sobre deserto, que eu assisto um filme sobre deserto, eu tenho a sensação de estar lá. E não foi diferente com o filme do Aladdin. Até parece um sonho. Um outro que também é das antigas, mas eu acho que não tanto quanto Aladdin, não, tenho certeza que não tanto quanto Aladdin, é Mulan. Mulan é a minha princesa, vamos chamar assim, da Disney predileta, porque na verdade Mulan não é uma princesa, né? Mas é minha princesa da Disney predileta, minha personagem feminina dos desenhos prediletos da Disney, porque não existe maior representatividade feminina da Disney pra mim do que a Mulan. Eu acho que ela é um personagem forte, eu acho que ela é um personagem obstinada. E o que ela faz naquele filme, nossa senhora, toda vez no final daquele filme eu derrubo uma lagrimazinha, porque eu adoro aquela cena dela salvando a China, sabe? Eu adoro o que ela faz pela família. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Outro que tá na minha lista, e aqui é um desenho um pouco conhecido, eu não sei nem de quem é esse desenho, é o Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é uma animação que vai contar ali a história de Moisés, né? Da fuga do Egito, do que Moisés passou desde que era criança até chegar na fase adulta, de uma forma bem animação, né? De uma forma bem para criança. Mas é um desenho lindo, tem músicas lindas, assim, é um desenho que me faz lembrar do meu pai. Meu pai era muito chegado a histórias bíblicas. Meu pai era evangélico, era muito chegado a histórias bíblicas. Eu cresci vendo histórias bíblicas por causa dele. E essa história de Moisés possivelmente é uma das minhas prediletas. E eu gosto muito daquele filme. Se vocês não viram, ele não tem um gráfico tão bom, ele não tem um gráfico Disney, né, padrão Disney. Mas ele é um filme muito legal, ele é um filme muito bonito. Até porque a história, né, de Moisés é linda. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer. Outro que tá aqui, mas também não é muito conhecido, é o Planeta do Tesouro. Que é baseado no livro do Robert Louis Stevenson, né, que é um dos meus escritores prediletos dentro da categoria. E uma animação com músicas também deliciosas, com essa coisa espacial que vocês sabem que eu adoro coisas contextualizadas no espaço. E o menino é incrível, o protagonista, e as referências cyberpunks, assim, as steampunk, sabe, que tem na história é muito legal. Essa mistura de máquinas com
futuro, com naves espaciais, que são na verdade navios piratas, essa mescla de coisas do passado com coisas do futuro. Bem steampunk, de fato. O desenho é muito legal. Se vocês gostam de steampunk e ainda não assistiram, corra e assistam Planeta do Tesouro. Outro que eu gosto muito é Toy Story. E aí eu boto a trilogia no meio, né? Eu amo Toy Story, eu adoro essa ideia dos brinquedos que se comunicam quando as crianças não estão olhando. Eu já cheguei algumas vezes a olhar para os meus brinquedos e pensar, caramba, será que vocês fazem uma rave quando eu não tô olhando vocês? E enfim, é um desenho lindo, assim, os três, né? Principalmente se você for pensar nessa parte da amizade. Eu amo Woody, eu amo Buzz. Eu acho que o Buzz é um personagem masculino predileto de animação. E aquilo ali marcou, eu acho que não minha infância, talvez o final da minha infância, mas boa parte da minha adolescência. E não vou mentir pra vocês, eu chorei largado com o final de Toy Story 3. As três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Sim, estou. Amigo, estou aqui. Sim, estou. Amigo, estou aqui. Procurando Nemo. Procurando Nemo é super antigo, né? Assim, não tão antigo quanto Aladdin, mas bem antigo. Eu lembro que a gente levou meu irmão pro cinema quando ele era criança para assistir esse filme. E aí eu lembro que minha mãe ficou dizendo, caramba, eu vim assistir um filme sobre peixe, sabe? Que coisa idiota. E, sei lá, 15 minutos de filme, minha mãe tava se papucando de rir da Dory dentro do cinema. E, putz, grilo, né? Ela é o ponto forte daquele filme. É um filme que, de um modo geral, uma animação que, de modo geral, é incrível. Eu adoro o Marlin, né, que é o pai do Nemo. Eu adoro os peixes do aquário, onde o Nemo passa a morar por um tempo. E a Dory é sem igual, né? E ela virou, tipo, marca registrada. Toda vez que eu esqueço de alguma coisa, eu viro pra minha mãe e digo, eu sofro de perda de memória recente. Prancha, irmão! Sem vomitar na prancha, valeu, tá limpinho. Papagaio! Não é um papagaio, é um pelicano! Segura aí! Por favor, me ajudem. Um não tão antigo também é o Wall-E. E o Wall-E, gente, assim, apesar de ser uma animação, eu não visualizo o Wall-E como um desenho para crianças. Meu filho não consegue se adequar ao Wall-E e ele não é a única criança que eu conheço que não se adequa ao desenho. Por quê? Porque ele tem pensamentos muito para frente, ele tem pensamentos muito maduros para uma criança entender. E como ele tem poucos personagens carismáticos, né, engraçados, que é uma característica das animações, ter um personagem cômico. E no caso de Wall-E não tem, né? Ele é um desenho bem deprê, assim, bem para baixo. Mesmo quando eles estão lá dentro da nave, que passam por toda aquela situação, o Wall-E é um desenho meio triste, se você parar para analisar direito. Mas é um puta de um desenho, um puta de uma animação, talvez não para crianças, né? É um dos meus dois desenhos que eu acho, é um dos dois desenhos das duas animações que eu acho que não foi feito para criança. De fato, né? Até porque se a gente parar para pensar, foi escrito por um adulto, foi pensado por um adulto. Então tem ideias muito adultas ali dentro. Mas enfim, eu amo. O Estranho Mundo de Jack, e aí é porque eu sou uma fanática por Tim Burton e eu gosto muito do visual, do que ele é capaz de criar, sabe? Do que ele cria com o que ele tem. E aquele desenho, apesar de ser um desenho bem, assim, feio, né? Feio, eu digo, terror, sabe? Eu digo nesse sentido, porque eu pessoalmente eu amo. Possivelmente é o desenho do visual que eu mais gosto aqui. Por causa dessa coisa depressiva, por causa dessa coisa de terror, dark, sabe? Que é a característica do Tim e que eu gosto tanto. Eu sinto que bem dentro de mim há uma dor que não tem fim. Lá fora
bem longe do meu lar, meu... Festa no Céu. Festa no Céu é baseado naquela festa, né, que existe no México, que é a Festa dos Mortos, né, o Dia dos Mortos. E eles têm uma visão simplesmente de visual fantástico. Na verdade, Estranho Mundo de Jack e esse Festa no Céu são os dois visuais que eu mais gosto para desenho. E apesar do desenho em si ele não ser uma coisa incrível, que roteiro de outro mundo, a ideia da Festa dos Mortos para ser usado em cinema, em literatura, tá faltando, gente. Vamos embora criar mais coisas em cima daquilo, porque a mitologia, né, é muito boa. E tem pouca gente trabalhando aquilo ali. O visual dessa festa, olha, bota no Google, Festa dos Mortos, se eu não me engano, no México, pra você ver que visual incrível daquilo ali, minha gente. Incrível, aquilo ali é incrível. Sou estranho. O que eu faço aqui? Não sou daqui. E aí, no topo, né, da minha lista dos meus top 10, está com certeza Divertidamente. Divertidamente é o desenho, eu acho que mais recente, é o mais recente dessa lista, e que foi um soco no meu estômago, porque depois que eu assisti, eu fiz, caraca, eu assisti com meu filho, eu assisti esse filme no cinema, e quando eu saí, eu vi muito mais adultos falando sobre aquele filme do que as crianças. Porque apesar de ele atingir crianças, ele atinge crianças de maneiras diferentes. Ele vai falar sobre consciência, ele vai falar sobre sentimentos. São coisas que o cinema colocou de uma forma concreta, né, transformando naqueles personagenzinhos, mas são conceitos abstratos. E que a gente, como adulto, tem que lidar, tem que saber como lidar hoje em dia. E que a criança não tem noção de como é que ela vai ainda lidar com aquilo. São coisas que a gente vai trabalhando à medida que a vida vai passando. É o desenho mais inteligente que eu já vi na minha vida, nos meus 31 anos. É o desenho mais bem bolado, mais inteligente, mais bem feito, de roteiro, mais, sei lá, eu não sei nem explicar o tanto que aquilo ali é, né? O grande que aquele desenho é. Ele não conseguiu bater nenhum pra mim, né? Nenhum dos que eu já vi até hoje na minha vida, eu já assisti muitos. É muito inteligente, estupidamente inteligente. E se vocês não assistiram Divertidamente, minha gente, assistam e percebam as inferências, né? As coisas que estão por debaixo dos panos daquela história, tanto em relação aos personagens, como os conceitos, né, daquelas estações, daquelas ilhas que existem no desenho, ao acúmulo, né, dos pensamentos, o acúmulo das lembranças. Gente, aquilo ali é incrível. O desenho é puta incrível. Então, gente, essas foram minhas 10 animações prediletas. Agora eu quero saber de vocês, quais são as animações prediletas de vocês hoje em dia, qual eram as prediletas quando vocês eram crianças. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal se vocês não são inscritos, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Beijos, até a próxima.